meu irmão, minha irmã. É o programa Voz da Igreja que mais uma vez começamos. Vamos beber da fonte que é a Sagrada Escritura. Deus que fala sempre à sua amada esposa que é a Igreja. Vamos tomar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 26. E vamos mergulhar no mistério da palavra. Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 32. Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, que beleza e que exigência este texto de São Mateus põe ao nosso caminho de fé. Importante perceber que estamos aqui num processo crescente de revelação e de convocação de Jesus. Estamos no capítulo 10 de São Mateus. O capítulo 10 é exatamente aquele que nos põe dentro do chamado Sermão da Missão. Lá no versículo 1, Jesus chamou os 12 discípulos. No versículo 5, Jesus enviou esses 12. No versículo 16, Jesus desenha um pouco o cenário da missão. Vede que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Jesus não esconde que haverá perseguição, resistência, morte. E chegamos ao versículo 22, onde Jesus de fato apresenta, digamos, o cenário final daqueles que perseverarem. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí entramos então exatamente nesse versículo 26, que já, digamos assim, mexe ou toca o interior do coração do discípulo. Há um chamamento, um envio, um cenário do lugar da missão, um convite à perseverança, e agora Jesus então vai mexer, vai falar ao coração do discípulo. Não tenhais medo deles, daqueles que vão estar no mundo, no lugar da missão, como opositores, como perseguidores, como resistentes, como aqueles que vão não só dificultar a missão, como também vão desejar eliminar os missionários. Então Jesus aqui agora, digamos assim, fala ao coração e diz por que não se deve ter medo. Em primeiro lugar,
Jesus mostra a amplitude daquela palavra boa que eles receberam e que deve ser anunciada. Aquela palavra boa, recebida, digamos assim, no segredo da convivência com o Senhor, na intimidade com Ele, essa palavra boa não pode ficar guardada. Quando Jesus diz assim: nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido, é preciso dizer à luz do dia aquilo que foi sussurrado no escuro ou nos ouvidos, é para dizer que aquela palavra que salva, aquela palavra reveladora da verdade de Deus, aquela palavra que revela e inaugura o reino, essa palavra não pode ficar guardada naqueles poucos corações. Ela precisa expandir-se e ser proclamada sobre os telhados. Essa é a primeira coisa importante. É importante perceber, portanto, que não podemos guardar para nós essa palavra que deu sentido, beleza, que deu verdade à nossa vida. Ela não pode ficar guardada para nós como uma palavra esotérica, secreta, fechada. Não. O Evangelho precisa ser proclamado, anunciado. É aqui que está exatamente a beleza do querigma. E não só anunciado bem, mas também anunciado de modo que toque e converta os corações. Mas haverá quem resistirá, haverá quem vai se opor, haverá quem não queira o reino, haverá quem não queira a verdade de Deus, haverá quem não queira o Evangelho. E aí sim, haverá aqueles que vão matar o corpo, mas não podem matar a alma. E é importante voltar ao versículo 22. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus nos faz perceber que Deus olha por nós, cuida de nós, faz pensar nos pardais que são vendidos por pouca coisa, mas que também Deus é quem faz com que esses pardais cheguem ao chão. Jesus faz pensar os cabelos da cabeça, que estão todos contados, isto é, sob o conhecimento de Deus, para dizer que aqueles que no coração do mundo, no meio das serpentes e no meio das dificuldades, no meio das tribulações e no meio dos lobos, nós somos chamados a ter coragem de dizer em todas as circunstâncias aquilo que de fato corresponde e traduz para aquele momento e para aquele lugar e para aquele coração a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a beleza da vontade de Deus que precisa ser conhecida e traduzida e aceita em cada vida humana que se converte na direção de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, a leitura de hoje, deste domingo, quer ser um convite à nossa atitude de coragem, de ousadia, de atrevimento, a fim de que nós, de fato, pelo nosso jeito de acolher a palavra e de anunciá-la aos ambientes que frequentamos, aos lugares que frequentamos, diante de um mundo que crê com muita dificuldade, que resiste a Deus, que vai caminhando exatamente na contramão do reino, na contramão do Evangelho, aqui nós somos chamados a guardar com certeza e com profundidade a nossa coragem de saber que aquilo que recebemos de Deus e deu sentido à nossa vida, isso precisa ser anunciado aos irmãos. Nós temos hoje no coração do mundo muitas posturas, muitas ideologias, muitas mentalidades, muitos modos de encarar, de interpretar o mundo, as relações, os sistemas. E é verdade que aí nem sempre aparece
a verdade de Deus. Nem sempre as coisas do mundo são construídas segundo Deus. É aqui que entra o meu testemunho, o seu testemunho. Às vezes vozes bem esparsas, mas precisamos ser um coro bonito, onde através de nós, da nossa palavra e sobretudo da nossa vida, ecoe a voz da verdade, a voz do Evangelho, a palavra boa e bendita que nós acolhemos um dia e que desceu do alto e que precisa e deve iluminar cada coração, cada vida e a história humana. Tenhamos coragem, porque de fato o Senhor nos chama a acolher a sua palavra e anunciá-la com alegria, com coragem, mesmo que isto nos custe a vida. Vale a pena morrer pela palavra e pelo Deus no qual nós cremos. Jesus nos ensina isto. Bebemos da fonte. No coração deste tempo, nesta sexta-feira, celebramos com toda a igreja a solenidade do coração de Jesus. E aí quero, neste bloco, me lembrar, agradecer e reconhecer a presença bonita dos apostolados da oração nas nossas comunidades, paróquias, dioceses. Este agora serviço mundial de oração do Papa é certamente um foco bonito, luminoso, que chega aos céus como vozes orantes que, a partir da comunhão com o Senhor e com o seu coração generoso, aberto, traspassado, essas vozes que contemplam esse coração misericordioso de Jesus se elevam aos céus como prece da igreja que está na luta, na tribulação, na dificuldade, no anúncio do Evangelho no coração do mundo.
Por isso, você, meu irmão, minha irmã, membro do apostolado da oração, quero saudar, quero agradecer, quero colocá-los hoje no coração de Jesus, para que sejam homens e mulheres orantes e que a oração que você e o seu grupo faz seja um sustento precioso para a missão da igreja que está hoje imersa num mundo cada vez mais exigente e cada vez mais resistente. Resistente a Deus, resistente ao reino, resistente ao evangelho. É aí, nesse mundo, que nós precisamos permanecer sem medo, anunciando o que Deus falou ao nosso ouvido pelo caminho da fé que fizemos, e isto chegue aos telhados dos corações e de toda a história humana. Quero, neste bloco, visitar com você os belos textos que temos para esta liturgia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E é também verdade que os textos da liturgia são textos que nos ajudam a penetrar o mistério de Deus. São também lugares teológicos onde podemos conhecer e aprofundar o mistério da fé. Por isso quero visitar com você brevemente, alguns textos da liturgia da solenidade do coração de Jesus. E aí percebemos exatamente qual seja o sentido desta solenidade. Neste ano, ela se reveste ainda de beleza maior, porque estamos celebrando os 100 anos da canonização de Santa Margarida Maria Alacoque, uma das grandes e belas mulheres do século XVII. Foi a ela que Jesus quis manifestar-se ao longo de 2 anos, nas primeiras sextas-feiras, até que Jesus pediu a ela que se estabelecesse na igreja, e esse seria o empenho que Margarida deveria fazer, uma festa anual onde se celebraria exatamente este título e esta beleza e esta dignidade de Jesus, mostrá-lo como um coração aberto, misericordioso e amoroso na direção da humanidade. E foi isso que Margarida Maria Alacoque fez. E em 1920, o Papa Bento XV, então, canonizou esta bela história de fé, esta bela vida mística e íntima de Jesus. E nesses 100 anos, portanto, cresceu ao redor do mundo o movimento ligado a essa tradição de não só trazer para os olhos da fé o coração aberto do Senhor, mas também um convite permanente da nossa conversão a Ele, como reparação àquilo que, de fato, nós, os discípulos pecadores, precisamos fazer todos os dias para não deixar que se perca aquilo que Jesus nos trouxe. O seu evangelho, o seu reino, a sua presença divina no coração e no seio da história humana. Por isso, celebrar a festa anual do coração de Jesus é também reconhecer um nosso processo necessário, cotidiano e permanente de conversão. De modo que nós que fizemos uma opção de fé por Jesus e avançamos nesta identidade espiritual, não nos cansemos jamais, como consagrados a Ele, de dar o nosso testemunho, de anunciar com nossa palavra e nossos exemplos e nossa vida aquilo que o Senhor fez em nós e de fato reconhecer que é nele e tão somente nele nós experimentamos a salvação de Deus. Os textos vão ajudar a gente exatamente a penetrar estas maravilhas. A oração do dia, que nós chamamos a oração coleta dessa solenidade,
nos faz exatamente rezar assim: concedei, ó Deus, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor. Meditemos as maravilhas do seu amor, que o levou à cruz, e levou à cruz para que nós pudéssemos ser salvos pela sua morte, pela sua paixão, pela sua dor. Carregou sobre si as nossas enfermidades, curou nossas feridas, resgatou-nos do mal. Então, meditemos as maravilhas do seu amor nessa solenidade e possamos receber uma torrente de graças desta fonte de vida. Isto é, contemplando o Senhor, colocamos-nos diante dele como desejosos desta graça, dessa torrente de graça que desce abundante do seu coração aberto. A solenidade, portanto, do coração de Jesus nos quer exatamente fazer voltar-nos à fonte de graça que é a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aqui, certamente, quando a liturgia nos põe diante deste centro primordial e íntimo da personalidade de Cristo, a liturgia quer exatamente também ajudar-nos e estimular-nos a cultivar um coração assim, um coração tocado pela fé em Cristo, e porque cremos nele, agimos como ele, pensamos como ele, progredimos no caminho dele, avançamos num caminho que de fato transforme, ilumine, fermente, fecunde o mundo com aquilo que Deus quer do mundo. E os que creem no Senhor são aqueles, portanto, que querem que pulse no seu próprio coração um coração semelhante ao dele. Por isso é importante e oportuna a jaculatória que está ligada a esta devoção cristológica. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Semelhante ao dele, porque capaz de amar, de cuidar, de crer, de considerar o Pai, de viver para o Pai, de receber os que o Pai também nos dera como dele e que também fazem parte do nosso caminho e são irmãos nossos, e todos somos o único e mesmo rebanho do Pai. Por isso é importante que nesta jaculatória que rezamos com frequência, nós percebamos que o que queremos é construir um coração humano que é sede da nossa vontade, sede do nosso desejo, sede da nossa capacidade amorosa. Queremos um coração como o dele. Por isso é importante que de fato celebremos esta festa como lugar onde nos lembremos disso. O prefácio da solenidade do coração de Jesus nos leva exatamente a isto, a contemplar a cruz. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor. E do seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria nesta fonte salvadora. Contemplamos o amor do Senhor, tomamos parte nos sacramentos da igreja que Jesus gera a partir da água e do sangue que brotam do seu coração e, atraídos a este coração, possamos beber sempre, a partir da igreja, desta força, desse vigor
que são os sacramentos que nos ajudam no caminho da vida e do testemunho. De modo que, alimentando-nos daquilo que Jesus nos oferece de si mesmo, possamos dar no coração do mundo o belo testemunho de que somos dele. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, partilho com você, meu irmão, minha irmã, um trecho espiritual de uma das muitas cartas de Santa Margarida Maria Alacoque, a quem devemos grandemente o nosso olhar como igreja sobre o coração de Jesus, já que aparecendo a ela, revelando-se a ela, Jesus pediu que fosse celebrada anualmente uma solenidade na sexta-feira após Corpus Christi, para que ali a igreja pudesse se voltar sempre para este gesto de amor que nos educa e nos faz desejar um coração semelhante ao dele, que ame o Pai com perfeição e fidelidade e se dedique também aos irmãos, como nós rezamos na oração pós-comunhão da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mas quero partilhar com você, então, um trechinho desta carta, onde Santa Margarida Maria Alacoque nos faz contemplar o Divino Coração como o lugar de onde correm sem parar 3 rios. Deste divino coração correm sem cessar 3 rios. O primeiro é o rio de misericórdia pelos pecadores, derramando neles o espírito de contrição e de penitência. Essa devoção, então, serve a mim e a você, que somos pecadores. E o primeiro rio que brota do coração é a misericórdia dele sobre nós. O segundo rio é de caridade para auxílio de todos os sofredores, em particular dos que aspiram à perfeição, para que encontrem os meios de superar as dificuldades. Também, nessa solenidade, aprendemos com este amor fecundo de Jesus, que nos ajuda a preocupar-nos com os que sofrem, sobretudo aqueles sofredores que querem fazer um caminho de perfeição. Do terceiro rio, enfim, manam o amor e a luz para seus amigos perfeitos, que ele deseja unir à sua ciência e à participação de seus preceitos. Se nós queremos ser amigos dele, também celebrando essa solenidade, nós recebemos de novo amor e luz para que possamos progredir no conhecimento e na vivência dos ensinamentos do Senhor. Perceba, meu irmão, minha irmã, que celebrar essa solenidade anual para nós é extremamente útil e oportuno. Por isso, convido você a, nesses dias, viver com intensidade, esta solenidade e possamos vivê-la sempre em cada Eucaristia que nós celebramos. Na tradição da Igreja.
Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.